Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe nesta noite linda, nesta noite maravilhosa, longe fisicamente uns dos outros, mas muito perto do coração, muito perto do pensamento, muito perto das vibrações de amor que nos unem. Nesta linda noite de hoje, nós começamos a nossa palestra através dos canais do Centro Espírita André Luiz, com o nosso querido Anderson, e o tema que eu costumo sempre dizer, o nome do medicamento, porque palestras são palestras, mas palestras espíritas são medicamentos para as nossas almas, para os nossos espíritos, para as nossas dores. E o nome deste medicamento tão sagrado, tão sublime, trazido por Anderson nesta noite de hoje, chama-se o Cristo Consolador. E nesse momento nós fazemos a nossa prece de início, para que a espiritualidade possa nos intuir, nos amparar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai todas as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, de todos os males, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja, graças a Deus, que Jesus nos ampare nesta linda noite de hoje. Olá a todos os irmãos encarnados e desencarnados, que permitamos que a luz do Cristo nos alcance hoje e sempre. O objetivo da nossa conversa aqui hoje é sobre o Cristo Consolador. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo curtinho, mas extremamente importante para todos nós que estamos em sofrimentos e angústias. Tá? Bom, o capítulo, eu vou começar com a leitura
do Evangelho, extraída do Evangelho de Mateus, lá no seu capítulo 11, versículos 28 a 30, que o próprio Kardec selecionou. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e leve é o meu fardo. Uma leitura objetiva, né? Cristo demonstra claramente o que nós devemos fazer, porque ele fala, aprende comigo que sou humilde e manso. Tá? Que o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Se você quiser pôr fim aos seus sofrimentos e às suas sobrecargas, sobretudo emocionais. Mas nós vamos fazer uma análise de algumas outras frases do Cristo, de algumas outras passagens, vamos chegar à doutrina espírita e depois nós vamos voltar e analisar essas frases segundo a doutrina espírita. O Sermão da Montanha é a carta de apresentação do Mestre Jesus. Cristo ele falou muito pouco, mas o Sermão da Montanha é um sermão mais extenso, amplo, tanto que ocupa 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Lá no Sermão da Montanha, o Cristo pontuou diversas situações do cotidiano e nos orientou como que devemos proceder em relação ao próximo e em relação a nós mesmos. Se nós tivéssemos que fazer uma síntese do Sermão da Montanha, fazer um resumo, né, nós poderíamos sim fazer. E poderíamos colocar, faz ao próximo o que eu gostaria que fosse feito a mim na mesma situação. Isso daí é o menor código de ética que existe na nossa humanidade. Mas, em contrapartida, é o mais completo de todos. Afinal de contas, todas as situações podem ser inseridas ali nele. Nós podemos tirar proveito dele nas mais diversas situações. E indo mais além, se utilizássemos essa síntese no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com certeza abreviaríamos sem número de dores, evitaríamos outras tantas. Então, está ali a abreviação. Contudo, nem todas as palavras do Mestre Jesus foram claras, fizeram sentido de pronto. Vamos pegar, por exemplo, se alguém te bate na face, oferece a outra. Ora, se alguém me bateu, se alguém me humilhou, se alguém me violentou, por que motivo eu devo oferecer a minha outra face? Qual o sentido disso? Indo mais adiante, né? Se alguém quiser te tomar a túnica, dele também a capa. Ora, o indivíduo está querendo me tomar uma túnica e, além disso, ainda tenho que dar para ele a capa. Qual o sentido disso daí? Indo mais adiante, se o teu inimigo te obrigar a andar 1000 passos com ele, anda os 1000 e outros 1000. Ora, qual o sentido? Eu já fui obrigado a andar 1000 passos com meu inimigo, com meu desafeto, a contragosto. Agora eu preciso voluntariamente andar outras 1000? Então, assim, são situações que nos parecem estranhas, que não fazem sentido. Mas o próprio Cristo, ao nos contar a parábola do semeador, já nos dá mais ou menos a dica do que é isso que ele está fazendo. Então, na parábola, o semeador é o próprio Cristo. As sementes são as suas palavras, as suas orientações, os seus exemplos. E nós somos o terreno, nos seus diversos momentos evolutivos morais, nos seus diversos graus. Então, desde aquela estrada que pouco se importou com a semente que caiu, né, passando pelo terreno pedregoso, que sequer permitiu que raízes foram criadas,
alcançando o espinheiro, e o espinheiro até deixou formar algumas raízes, mas rapidamente foram sufocadas pelos interesses materiais, não deixaram progredir as palavras do Mestre Jesus, alcançando aí já os terrenos férteis, aqueles que produzem em menor quantidade, em maior quantidade, até aqueles que produzem em quantidade plena. Ou seja, a semente foi a mesma nos diversos terrenos. Contudo, alguns conseguiram produzi-la e outros sequer tiveram notícia. Assim funciona a palavra do Mestre Jesus. Ela é universal. Contudo, nós podemos não compreendê-la. E aí que vai entrar a doutrina espírita. Indo mais adiante, aqui, lá no sermão do cenáculo, na última ceia, o Cristo, com seus discípulos, em tom de despedida, ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, se me amais, noutras palavras, se acreditam em mim, se acreditam nas coisas que eu fiz, se acreditam quem eu sou, guarda os meus mandamentos, aplica-os, faça a mesma coisa do que eu ensinei, do que eu orientei, do que eu, sobretudo, exemplifiquei. É isso que vocês precisam nesse momento, porque lá no futuro vocês vão compreender, mas agora não é o momento. Esse Consolador prometido que o Cristo falou, nada mais é do que a doutrina espírita. E a primeira coisa extremamente importante que a doutrina espírita veio nos trazer à razão, ao conhecimento, é a imortalidade do espírito. O indivíduo, ao desencarnar, o corpo físico morre, mas o espírito continua. O espírito volta à pátria espiritual. O espírito volta para o plano espiritual, lugar que existe independente aqui do planeta Terra ou de qualquer outro local onde os espíritos possam encarnar. Porque essa é a vida legítima, é a plano espiritual. Então, a doutrina espírita, a filosofia, ela foi construída em cima de algumas leis divinas, naturalmente, mas que foram trazidas à lume pelos espíritos. Duas dessas leis extremamente importantes são a lei de causa e efeito e a lei da reencarnação. A lei de causa e efeito nos diz, para cada causa haverá um efeito, e para cada efeito houve uma causa. Portanto, segundo o Espiritismo, não existem acasos. Não existem fatos aleatórios. Todos eles estão conectados. O passado é responsável pelo presente, assim como o presente é responsável pelo futuro. Não há como desvincularmos isso daí. A lei de causa e efeito. E se as causas forem boas, os efeitos serão igualmente bons. Por outro lado, se os efeitos foram ruins, significa que as causas que o geraram são também ruins. E a reencarnação nada mais é do que o cumprimento da lei de causa e efeito. Então, se o indivíduo está passando por alguma dificuldade, por algum problema, e não encontra a causa para essas dificuldades ou esses problemas na presente encarnação, basta que ele volte
o seu passado, que ele certamente encontrará o motivo desse sofrimento presente. Assim funciona. A lei de causa e efeito ela é cumprida pela reencarnação. Essas leis elas precisam andar juntas. E sem elas não haveria doutrina espírita. Por outro lado, existe um atributo do espírito, e nós adquirimos esse atributo junto com a nossa inteligência, chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a decisão pessoal e intransferível a respeito do que o indivíduo vai fazer ou deixar de fazer. Ainda que o indivíduo possa dizer, vou perguntar a alguém o que eu devo fazer, esse alguém vai me dizer passo a passo e eu vou seguir rigorosamente cada um desses passos. O livre-arbítrio, ainda assim, será do próprio indivíduo. Porque, em última análise, ele teve a decisão foi dele. Foi ele que decidiu aplicar todas aquelas orientações. Então, não podemos nos furtar jamais do livre-arbítrio. E ele é extremamente importante, tanto que a espiritualidade amiga não interfere no livre-arbítrio. De nada adianta perguntarmos objetivamente o que fazer ou deixar de fazer para a espiritualidade amiga, que ela não nos responderá. Ela deixará a nosso cargo a decisão. Afinal de contas, nós precisamos ter o mérito das boas decisões, tal como devemos ter as responsabilidades das más decisões. É a lei de causa e efeito. Se eu tomar boas decisões, eu vou colher bons frutos. Se eu tomar más decisões, vou colher maus frutos. E esses maus frutos me trarão a dor. E essa dor, por conseguinte, me ensinará qual o caminho a ser percorrido a partir de então. É assim que funciona o que o Espiritismo vem nos trazendo. Bom, Cristo volta, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, lá no capítulo 6, mas já assinando como o Espírito de verdade. E aí ele nos traz também uma grande orientação. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nela se enraizaram são de origem humana. E eis que, do além-túmulo, que acreditáveis vazios, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Percebamos que há uma diferença aqui já no discurso do Cristo. Ele já fala de uma maneira diferente. Primeira coisa que nos chama a atenção é quando ele diz espíritas. Ele não está falando de cristãos, ele está falando de espíritas. Por quê espíritas? Ele explica lá adiante. Porque além túmulo, que acreditáveis vazios, vozes vos clamam. Ou seja, os espíritas sabem que existe vida além túmulo. Por isso que ele chama os espíritas à razão. Mas ele diz, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Ora, lembra quando a gente falou em sintetizar o sermão da montanha? Fazer ao próximo o que você gostaria que fosse feito a você mesmo? É isso. Isso é o amai-vos. Quando eu amo alguém é porque eu sou capaz de fazer a ele exatamente o que eu gostaria de receber. Então, o primeiro ensinamento é esse que o Cristo ensinou lá há 2000 anos. Já estava dito, já estava orientado. Mas ele chama os espíritas novamente à razão por conta disso. E ele vem com o segundo, instruí-vos. O que é instruí-vos?
É vocês entenderem a doutrina espírita, entenderem a lógica da doutrina espírita, compreenderem esses mecanismos para abandonarem a fé cega e passarem a seguir a fé raciocinada. Eu sei que existe lógica nas leis divinas. Eu sei que essas leis são imutáveis. Portanto, eu acredito em tudo que está acontecendo, eu tenho resignação, eu tenho paciência, eu tenho fé e eu tenho esperança que isso tudo vai mudar. Que eu fui responsável pelos erros, pelas dores que eu estou agora passando. É assim que funciona. Você vai se instruir para ter esse tipo de conhecimento, para a gente abandonar o vitimismo. E aí ele fala uma coisa muito importante também aqui adiante. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Percebam que ele não está falando todas as verdades se encontram no espiritismo. Não, no cristianismo, no que ele ensinou há 2000 anos atrás. Lá no Sermão da Montanha, todas as verdades estavam lá. Então, se a gente voltar lá no Sermão da Montanha, eu vou encontrar as verdades que ele propagava, que ele orientava. Aí, o que ele fala? Os erros que nele, no cristianismo, se enraizaram, são de origem humana. Por quê? Primeiro que temos que compreender que os homens são os terrenos da parábola do semeador. Muitas das vezes somos incapazes de compreender as palavras do Mestre Jesus. Então nós deturpamos alguns desses termos, nós deturpamos a compreensão correta que deveria acontecer e aplicamos de uma forma equivocada. Da mesma forma que pode existir também aqueles irmãos humanos que deturpam as palavras do Cristo para satisfazer aos interesses pessoais. Tudo isso é possível. Mas Cristo disse que todas as verdades estão lá no cristianismo. Os erros são de origem humana. Ou seja, questão de tempo, eles serão corrigidos. E nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Nada vai acabar. A vida, o espírito, é imortal. E Jesus Cristo é o vencedor do mal. A única forma de combatermos o mal é praticando o bem. Não existe outra forma. E o Cristo já nos orientou como que nós deveríamos fazer isso. E o bem sempre vence o mal. Não há jeito. É questão de tempo. Aqueles que resistem, relutam, vão demorar mais. Mas mais cedo, mas vai passar esse mal. Aqueles que conseguem compreender, que se instruíram, que se orientaram, que conseguiram saber o que o Cristo quis dizer de verdade e abraça essa causa, aceita carregar o seu jugo, o seu fardo, esse certamente abreviará em muito mais rapidamente os seus dificuldades. Então, vamos voltar aqui, lá ao Sermão do Tabernáculo, e vamos ler o que o Cristo escreveu à luz do que o Espiritismo nos ensina. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Isso a gente já conversou. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, que nada mais é do que a doutrina espírita, para que fique eternamente convosco. Olha que importante. Eternamente convosco. Significa que vocês aprenderam, vocês introjetaram isso nos seus corações, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, mas, sobretudo, o seu espírito aprendeu aquilo. E isso não se perde jamais. Não é mais o Cristo que está falando. Agora é um conteúdo que você apreendeu.
e é seu, por isso que ficará eternamente consigo. A quem o mundo não pode receber agora, que é o Espírito da verdade, que é o novo Consolador. Naquele momento, o mundo não poderia recebê-lo. Claro, ele não estava preparado ainda para compreender o que era o Espiritismo. Poucas coisas eles teriam maiores condições de compreender. Cristo falou exatamente aquilo que era o momento. Cristo quis, naquele momento, há 2000 anos, semear as suas sementes para que elas, mais cedo ou mais tarde, pudessem ser frutificadas. Mas ele não podia ir para um estágio mais avançado naquele momento, porque seria tempo perdido. Seria material rico desperdiçado. Então, nós precisávamos amadurecer moralmente, amadurecer intelectualmente para conseguir receber a doutrina espírita. Acontece que quando o Consolador chegar, vocês vão nos conhecer, porque ele ficará convosco e estará em vós. Ou seja, por que nós vamos conhecer? Porque ele veio ao encontro das palavras do Mestre Jesus. Quando o Espiritismo veio explicar o que o Cristo havia dito, que veio para nos deixar entender que não existia antagonismo entre ambos, então ficou muito claro. Saber que é ele quem era o Consolador prometido. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Vos ensinará todas as coisas. Então, aquelas perguntas que a gente fez e que depois a gente já vai voltar nelas, é o Espiritismo quem vai responder. É o Espiritismo que vai demonstrar que existe uma lógica no que o Cristo já havia dito. É o Espiritismo que vai demonstrar que não há nenhum tipo de incoerência nas palavras do Mestre Jesus, que todas elas fazem seu sentido. E também o Espiritismo vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Claro, eles estão dizendo a mesma coisa, só que com níveis diferentes. Enquanto Cristo orientou, norteou, o Espiritismo esclareceu. Felizes daqueles que conseguiram seguir o Mestre Jesus, não obstante suas dúvidas e suas angústias, mas conseguiram compreender o Espírito que era o Jesus. Conseguiram compreender que aquelas palavras, mesmo que incompreensíveis, deveriam ser seguidas à risca. Felizes deles. Agora, felizes daqueles que creem no Espiritismo, que conseguem compreender a sua lógica e mudam a atitude, que promovem a reforma moral, que deixam seus erros para trás, que busca restaurá-los, repará-los. Felizes deles. Todo momento é um momento para nós aplicarmos esse conhecimento do Mestre Jesus. E aí, vamos tentar entender. Quando Cristo diz, se alguém te bate numa face, oferece a outra. No próprio Sermão da Montanha, o Cristo diz, se você perdoar, o Pai te perdoará. Mas se você não perdoar, o Pai não te perdoará. Cristo, com esta colocação, deixou muito claro que a responsabilidade para botarmos fim nos nossos sofrimentos é nossa. Eu não posso cuidar do sofrimento alheio, mas o meu eu posso. Sou eu quem decide o momento em que eu vou botar um termo a esse sofrimento.
quando ele diz isso. Então ele falou, o Pai vai perdoar se você perdoar, e o Pai não vai perdoar se você não perdoar, mas apenas como uma forma retórica. Porque, em última análise, você foi o ofendido e você vai perdoar. Na hora que você perdoar, você botará um fim no seu sofrimento. Você cortará as correntes que te ligam ao passado delituoso, as correntes que te ligam ao crime, ao sofrimento. É isso. Então, quando ele fala, se alguém te bate numa face, oferece a outra. Ainda que você não consiga compreender por que apanhou, mas existe uma causa lá no passado. Essa pancada que você tomou agora, ela não foi gratuita. Ela não foi por acaso. Você que plantou ela para ser colhida agora. É esse o que o Cristo está te dizendo. É a lei de causa e efeito. E a partir do momento que ele fala, oferece a outra face, se você tem coragem de oferecer a outra face, significa que você foi capaz de perdoar. Significa que ao tomar aquela pancada, para você, basta. Aqui está encerrado o meu problema. Você reparou, eu respondi pelos erros que eu havia feito lá no passado. Justamente. Porque todas as vezes que nós transgredimos as leis divinas, nós precisamos responder por elas. Nós temos que pagar pelos males advindos das nossas atitudes. Mas quando eu ofereço a minha outra face, demonstra que eu sou capaz de perdoar, fui capaz de perdoar, e sou capaz de fazer o bem àquela pessoa. Esse é o sentido. Igualmente, quando nós pegamos as palavras do Cristo, se quiserem te tomar a túnica, dele também a capa. Fica fácil a gente entender pela lei de causa e efeito que, quando alguém quer te tomar algo, provavelmente significa que você tomou esse algo de alguém lá no passado. Então, nada mais é do que a reparação dos erros ocasionados. Então, ele quer tomar? Pronto. Mas o Cristo foi adiante. Você que compreende isso, deve ser capaz também de dar a capa. Você está dando algo a mais para ele. E esse algo a mais é um desejo pessoal seu. Não é simplesmente pagar a conta. É ser capaz de fazer o diferencial. Fazer a mais para ele. Doar. Então, quantas das vezes, que nós podemos auxiliar as pessoas moralmente, ouvindo os seus problemas, abraçando quando necessário, acolhendo as suas angústias, os seus temores. Quantas vezes nós podemos fazer isso? E muitas das vezes com pessoas pelas quais nem nutrimos simpatia, que são exatamente essas pessoas que estão buscando a capa. E mais adiante, quando Cristo fala, se o teu inimigo te obrigar a andar 1000 passos, anda outros 1000 também. É simples isso. É uma realidade que nós vivemos frequentemente. Esse andar 1000 passos com seu inimigo é aqui, encarnados, presencialmente. Quantos desafetos, pessoas que não têm afinidades estão próximas e eu preciso estar com ele. E aí o Cristo fala, você foi obrigado. Você precisa passar por isso. Mas por que você vai andar 1000 passos com ele?
é exatamente para conhecê-lo um pouco melhor. É para ter condições de deixar os preconceitos irem embora. Para ter condições de perceber coisas boas naquele irmão. Esse é o objetivo que você está sendo obrigado a andar com ele. E depois, anda outros 1000, porque aí esses outros 1000, você já deixou aquele desafeto no passado. E ele passa a ser uma pessoa que lhe é simpática. É uma pessoa que você é capaz de fazer o bem para ele. Em outras palavras, os primeiros passos foram exatamente para vocês se reconciliarem. E os passos seguintes é para vocês fazerem cumprir a lei divina. Então, as palavras do Cristo, elas não têm nada de estranho. Somos nós, nos nossos momentos evolutivos diferentes, que não temos a devida capacidade de compreendê-las. É por isso que é extremamente importante voltarmos e fazermos uma releitura do Cristo, sempre, com novos olhos, sempre buscando o que mais o Cristo quis dizer. Sempre lendo as parábolas, vamos tentar entender as entrelinhas das parábolas. São preciosas as orientações que o Cristo nos deixou e que passam muitas das vezes desapercebidas. É por esse motivo que é o Cristo Consolador. É por esse motivo que é o Cristo que nos abraça, que nos acolhe. É por esse motivo que todas as vezes que temos as nossas angústias, as nossas aflições, lembramos do Mestre Jesus. Lembramos daquela figura majestosa de braços abertos, irradiando uma luz branca intensa que nos alcança por inteiro e que alivia as nossas dores, as nossas angústias. Somos extremamente gratos por Cristo ter vindo aqui, nos presenteado com a sua presença e, sobretudo, com as suas lições valorosas. Mas também somos extremamente gratos pelo Espiritismo ter sido codificado e nos ter dado as devidas orientações e explicações. Agora cabe a nós, com o nosso livre-arbítrio, decidirmos, segundo a nossa consciência, qual o caminho que devemos percorrer, qual o caminho que nós desejamos. Se queremos um caminho mais árduo ou se queremos um caminho cada vez mais leve, mais suave. Muito obrigado a todos e que permitamos que a luz do Cristo nos alcance hoje e sempre. Fiquemos em paz. Antes da prece final, nós queremos agradecer ao nosso querido Anderson, esse banquete espiritual trazido por toda a espiritualidade amiga, através do nosso irmão, um canal pelo qual a espiritualidade se serviu e se serve de cada um de nós. A exemplo do que nos diz Paulo de Tarso, Deus visita a criatura pela própria criatura. Somos irmãos uns dos outros e unidos como um feixe de varas, nós vamos cumprindo a nossa jornada. E nesse momento também gostaríamos de pedir, de joelhos como sempre pedimos, ajuda para nossa casa, que encontra-se fechada, mas que no mais curto espaço de tempo, com a permissão do Cristo, estaremos todos bem juntinhos. Aqueles que puderem nos ajudar, com quaisquer tipos de ajuda, será muito bem-vindo. Nossa casa precisa de força espiritual e de força material para que continue com as portas abertas. Também lembrando a cada um de nós que do outro lado está sofrendo nesse momento a perda de um familiar, a perda de um amigo, a perda de pessoas amadas e queridas. Nada no mundo é sem fim, ou
tem um fim, tudo é infinito. Os reencontros irão acontecer. Os nossos reencontros com entes muito queridos, em algum lugar, além das estrelas, ou antes das estrelas, já está reservado. Esse momento está certinho para que nós possamos abraçar aqueles que se foram, porque a vida é um sopro, mas para isso, Jesus nos reserva um momento de encontro, de abraço, de acolhimento com os que se foram, os que estão lá nos aguardando. Enquanto isso, vamos mantendo a força, vamos manter a nossa casa íntima construída sob a rocha e cuidando dos que estão, dos que ficaram. Portanto, meus irmãos, vamos acreditar. Paulo de Tarso nos diz: ainda que com os joelhos desconjuntados, eu estarei de pé. E nós também vamos seguir a jornada do maior divulgador do Evangelho, Paulo de Tarso, estando e continuando todos nós de pé. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma noite linda de amor, de alegria, de misericórdia. E nesse momento vamos pedir, durante a prece, que as águas trazidas e ou deixadas em cada espaço do nosso lar sejam transformadas em medicamentos, dizendo, todos nós bem juntinhos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai todas as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, de todos os males, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. Sempre juntos, sempre juntinhos. Uma boa noite a todos nós. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também com as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza, etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na Secretaria do CEAL pela manhã. Mais informações no site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.